eu sou o professor Emerson Alves e no vídeo de hoje a gente vai resolver mais algumas questões do Enem, tá certo? No vídeo passado a gente respondeu duas questões e no vídeo de hoje a gente vai responder mais 3 questões, de forma a gente responder toda a prova de matemática do Enem de 2019. Então vamos começar. Tá aqui as questões da semana, do vídeo passado, tá? E no vídeo de hoje vamos responder a partir dessa questão aqui. Então vamos começar. Vou começar dando uma lida, tá certo? Vamos lá. A primeira, essa questão 138, tá? Eu tirei essas questões da prova amarela, tá? Então, se você quiser acompanhar os vídeos seguindo a prova, foi a prova amarela. Então, ó, deixa eu pintar aqui de vermelho. Ó, vamos começar lendo essa questão. Ela diz assim, ó, o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011, certo? Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011, tá? Julho foi o pior momento, tá aqui embaixo. Ó. Esse gráfico, na horizontal temos o tempo em meses, na vertical temos as unidades vendidas. Foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas dos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então, tá aqui, ó, novembro, tá? Ou, desculpe, dezembro. E dezembro, tá? Foi igual à média aritmética, tá? Desses outros períodos aqui, ó. Ok? O gerente de vendas disse, né, em uma reunião da diretora que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante, nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho, ou seja, pior que 700, tá aqui, ó, pior que 700, de 2011 apenas no final de 2012. O diretor, né, financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria em... Então, o primeiro passo é a gente calcular a média para descobrir dezembro, depois fazer a diferença entre novembro e dezembro, aí calcular as diferenças para calcular janeiro, calcular fevereiro, calcular março, abril e talvez maio, ok? Então vamos começar. Primeiro, a gente pode calcular a média, sendo que a média, a gente pode chamar com o x com um tracinho aqui em cima, ele é o somatório, tá? De valores de um conjunto, tá? Eu vou chamar valores de um conjunto dividido pela quantidade de conjuntos, tá? Aqui é a soma dos valores e essa aqui é a quantidade, tá? Quantidade dos valores. Então vamos fazer aqui do lado. Ó, vamos fazer aqui. Primeiro passo é calcular, né? Vou colocar aqui de preto. Ó, calcular a média. Vamos lá. A média aritmética será ó, 700 mais 2.500. Aí, muita atenção aqui, ó. Veja que o mês de agosto, tá? Ele é igual a 250, que também é igual ao mês de setembro. Então, temos agosto e setembro valendo 2.500, tá bem? Mais 2.700, que é aí o mês de novembro, primeiro, e depois o mês de outubro, que vale 2.800, tá? Mais 2.800. Tudo isso dividido pela quantidade, ó. Se a gente contar, ó, temos 1, 2, 3, 4. Porém, ó, temos o mês de agosto e o mês de setembro. Então, ó, se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5, então a média é igual, ó. Eu já fiz essa continha aqui rápida, dá 2.240, 2.240, certo? Segundo passo é a gente calcular, tá, a diferença entre novembro e dezembro. Vamos lá. Ó. A diferença entre novembro e dezembro é... quanto foi novembro? 2.700 menos 2.240. Então, ó, 0 menos 0, 0. 4 para 0 não pode, então 4 para, dá 6, né? 4 para 10. Coloca 1 aqui. 3 para 7, 4. 2 para 2, nada. Então, a diferença dá 460. Ok? E agora a gente calcular ó, janeiro, tá? Janeiro vai ser o quê? Vai ser dezembro, tá? Dezembro menos essa diferença aqui, ó. Certo? Então, quanto foi dezembro? 2.240, que foi a média, menos 460. Ó, vamos fazer aqui, ó.
2.240 menos 460. Dá 0, 6 para 14 vai 8, coloca 1 aqui, ó, 5 para 12 vai 7, coloca 1 aqui, dá 170, 1.780. E agora, fevereiro, ó, lembrando que se for menor que 700, ó, então o mês que for menor que 700 já é a nossa resposta, tá? 1.780 menos 460. Vamos fazer aqui, ó, 460. 0 para 0, nada. 6 para 8, 2. 4 para 7, 3. 0 para 1, 1. Então dá 1.320. Certo? E agora é 1.320 menos 460. Vamos fazer aqui, ó. 460. 0, 6 para 12, vai 6 a 1 aqui, ó. Então 5 para 13, vai 8. Coloca 1 aqui, então dá 0. Então isso aqui, ó, já dá 860. A gente está no mês de março, vamos calcular o mês de abril. O mês de abril será 860 menos 460. 0 para 0, nada. 6 para 6, nada. 4 para 8, 400. Então, abril já deu, ó, menor que 700, tá? Então, o mês, tá? Que foi pior do que o mês de julho, já é o mês de abril. A nossa resposta. Vamos adiante. Vamos fazer essa questãozinha, que ela é bem rápida, tá? Ó, um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. E sua sede foi construída uma escultura suspensa com o logomarca, né, oficial do programa, em 3 dimensões, que é formado por suas iniciais, conforme mostrado na figura. Essa altura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre elas adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal do solo, como ilustrado a seguir. Eita, faltou a pergunta, tá? Mas ela dizia assim, ó, quando o sol bater de cima para baixo, tá? Então, qual vai ser o reflexo da imagem, tá? Formada aqui, ó. O reflexo da sombra, quer dizer. Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, a gente tem P, tá? Então, P, ó, tem esse pedacinho aqui, ó. Fazer aqui embaixo. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? A sombra dele, ó, de cima para baixo. Depois I terá um pedacinho assim. N, ó, vê que ele tem 2 pontos, mas ele, ó, ultrapassa tudo isso aqui, ó, de um canto a outro. Então, ó, será assim, ó. Certo? Essa é a sombra. E né, tem todo esse pedacinho aqui de cima, olhando de cima, ó. Isso daqui, ó. Então, é só a gente procurar a resposta que se assemelha com isso daí, ó. Ó, vamos lá. O primeiro tudo fechado não, ele tem espaços, tá vendo? O segundo, ele só tem, aqui ó, só tem 4, então isso aqui também não é. Esse daqui, ó, vê que o primeiro é bem maiorzinho, ó. Também esse aqui passa de 4, ó, tá bem igual, 1, 2, 3, 4, ó, tem o P, o I, o N e o E. Portanto, a resposta é a letra E, ok? Vamos responder aqui a questão 140. Essa questão é bem legalzinha, tá? Ó, vamos começar. Quer dizer assim, ó, a hidrógena, né, microfilia, é uma planta com flor, né, azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo do qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul. Então, ó, pH, né, pH menor que 7, então temos uma flor azul. Certo? Enquanto que o solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, temos o quê? Uma flor rosa. Certo? Considerando a hidrógeno cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8, ou seja, com pH menor que 8, tá? pH menor que 8, então ela tem uma maior valorização. Certo? Sabe-se que o pH, né? Ó, ele dá a formulazinha aqui para cálculo pH, tá? Que é igual a menos o log de 10, ou desculpa, log de x na base 10, tá? Em que x é a concentração de íons de hidrogênio. Para produzir a hidrogênio cor-de-rosa, né, de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então, pessoal, a gente tem, para que ela seja, né, tenha um maior valor comercial, ela tem que ter, ó, um pH, né, menor que 8, e para que ela seja cor-de-rosa, tá? Que ela tem que ser cor-de-rosa com maior valorização, ela tem que ter um pH maior que 7, ok? Vamos fazer isso daí, ó. Vamos lá.
Primeiro passo é a gente calcular utilizando esses dois critérios aqui, ó. Um pH, tá? pH maior que 7. E como é que a gente calcula o pH? Tá aqui em cima. Ele até forneceu na questão. pH é o menos o log de x na base 10. E isso tem que ser maior que 7, ok? Podemos multiplicar o que? Por menos 1, tá? Para positivar esse lado de cá. Então fica, ó, menos com menos dá mais, então fica o log de x na base 10. Ó, não é uma desigualdade, então multiplicando por menos 1, então inverte a desigualdade. Ó, multiplica do outro lado também, menos 1 vezes 7, então dá menos 7, ok? Primeiro passo feito. Lembrando que o log de A na base B igual a C, para transformar isso em potência, tá? O que é que a gente faz? A gente repete o A igual, passa a base do logaritmo para a base do expoente e o valor, né, que é igual ao logaritmo, ele passa a ser o expoente. Então, vamos aplicar isso aqui, ó. Vamos aplicar isso aqui, ó. Então, ó, 10 é a base do logaritmo. Então, ele passa a ser a base da potência, ok? Vamos permanecer a igualdade. Ó, o A, tá? A gente só baixa ele no lugar dele aqui é o x, ok? E o menos 7, ele passa a ser o expoente, tá? Então, menos 7, beleza? Então, portanto, x tem que ser menor que 10 elevado a menos 7, certo? Primeiro critério já respondido, falta o segundo critério, tá? Deixa eu ajeitar esse 10 aqui que ficou feio. Pronto. Falta o segundo critério, que é pH menor que 8. Vamos lá. pH menor que 8. Como é que a gente calcula o pH? Ó? Aqui, ó. Menos o log de x na base 10 menor que 8. Multiplicamos por menos 1 da mesma forma. Então, fica log de x na base 10. Ó, inverte o sinal, tá? Multiplicando por menos 1, então fica menos 8. Da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Desce o x, repete a desigualdade. O 10 passa a ser a base da potência e o menos 8 passa a ser o expoente, ok? Então, x, tá? X tem que ser maior que 10 a menos 8. Então, x maior que 10 a menos 8, certo? Então, vamos para as alternativas. Qualquer valor acima de 10 a menos 8, não. Ele tem que ser maior que 10 a menos 8, porém menor que 10 a menos 7. Letra B, qualquer valor positivo inferior a 10 a menos 7, não. Ele tem que ser inferior, né? A 10 a menos 7, porém superior a 10 a menos 8, ok? Então, letra C, valores maiores que 7, não. Valores maiores que 70, não. Valores maiores que 10 a menos 8, ó, tá aqui, ó. Valores maiores que 10 a menos 8. E valores menores que 10 a menos 7, tá aqui, ó. Portanto, resposta letra E, ok? Por hoje é só, ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.